Muito bem, meus queridos alunos. Boa noite para vocês. Nos próximos minutos, talvez na próxima hora, eu imagino que isso aqui deva dar um pouco mais de uma hora, a minha ideia é conseguir recapitular com vocês alguns aspectos das principais funções orgânicas que vocês vão precisar saber para poder fazer a prova, tá certo? A prova avaliação bimestral que vocês vão fazer na segunda-feira. Primeiro de tudo, nós vamos recapitular um pouquinho a respeito da química orgânica como um todo na sua parte introdutória. Vamos relembrar que a química orgânica é a química dos compostos de carbono, né? Então, todos os compostos que são compostos orgânicos, eles terão carbono em sua composição. Mas nem todo composto que tem carbono é orgânico. Por exemplo, se a gente observar aqui nesses vários compostos que estão descritos aqui, CO2 não é composto orgânico. Assim como, por exemplo, carbono grafite não é. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, o C6H5COOH, CH3NH2, CH3CH2OH, CH4, esses compostos são considerados compostos orgânicos, porque eles têm, na sua constituição, algumas das funções orgânicas que a gente está estudando e que vai cair na prova de vocês. Apenas relembrando, o carbono ele é um elemento, certo? Cujo número atômico é 6 e ele é um átomo tetravalente. Isso que significa que para que ele se estabilize, ele precisa fazer 4 ligações. Essas 4 ligações, elas podem ser todas simples, pode ser uma dupla e duas simples, uma tripla e uma simples, ou duas ligações duplas, como a gente já soube. E essa característica de poder fazer diversos tipos de ligações para completar as 4, permite que o carbono forme cadeias. Pois bem, para nós representarmos uma estrutura de um composto orgânico, existem 4 fórmulas padrão. A fórmula molecular é aquela que simplesmente vai nos dar a quantidade de átomos de cada elemento químico, como por exemplo essa aqui, C6H5OH. Ou se a gente quiser ser um pouco mais estrito, C6H6O. São exemplos de substâncias, de fórmulas moleculares. Isso aqui é um exemplo de fórmula molecular. Já a fórmula estrutural plana, ela abre todas as ligações covalentes que existem naquela substância. Aqui nós temos como exemplo uma molécula de etanol, C2H6O. Na fórmula molecular, ela seria desse jeito. Mas na fórmula estrutural plana, nós temos a representação dela desse jeito aqui, com todas as ligações visíveis. Só que muitas vezes o composto ele pode ser bem grande. Então, para a gente simplificar essa representação, uma das maneiras é utilizar a fórmula estrutural condensada, que seria, por exemplo, desse jeito aqui. Nessa forma de escrever, nós escondemos as ligações que acontecem entre o carbono e o hidrogênio e escrevemos isso de uma maneira um pouco mais simples. Mas a mais comum de todas, e que nós vimos, é a fórmula estrutural de traços, na qual cada uma das pontas representa um carbono. E os hidrogênios, Mateus, cadê? Os hidrogênios eles permanecem ocultos. Observem, por exemplo, que este carbono aqui, ó, ele tem duas ligações expostas com outros elementos. Essa aqui e essa aqui. Isso significa que, como o carbono é tetravalente, existem 2 hidrogênios que ficam ocultos aqui nessa ligação desse carbono. Da mesma maneira, esse carbono da ponta, ele tem uma ligação aparente, que é essa aqui, uma ligação visível. Isso significa que existem outros 3 hidrogênios que ficam ocultos. Mateus, apenas os hidrogênios vão ficar ocultos na ligação? Sim, apenas os hidrogênios são os átomos que ficam ocultos na fórmula estrutural de traços. Então, essas 4 fórmulas, essa,
essa e essa. Esquecendo, claro, ocultando os hidrogênios, né? Vamos fazer ela de novo aqui. Assim. Todas representam a mesma substância, porém escritas com fórmulas diferentes. Outra informação sobre os carbonos, e isso daqui vai ser cobrado em prova, é que existem 4 tipos diferentes de carbono. Nós temos os carbonos primários, que são aqueles que se ligam a apenas um carbono. Por exemplo, este carbono aqui é um carbono primário. Se vocês observarem, ele somente está ligado a um outro carbono. Portanto, ele é um carbono primário. Agora, este aqui é um carbono secundário. Percebam que ele está ligado a 2 carbonos. Então, o carbono secundário se liga a outros 2 carbonos. Podemos ter os carbonos terciários também, como, por exemplo, esse aqui, que se liga a 2, 3 outros carbonos. E, por fim, os carbonos quaternários, como esse aqui, que se liga a 2, 3, 4 outros carbonos. Então, essa definição ela é uma das mais importantes e é uma das que eu mais vou cobrar nas questões da prova. Outra informação é que as cadeias carbônicas, elas têm alguns tipos, né? Elas podem ser classificadas de acordo com algumas características. Primeira classificação que nós temos é que as cadeias podem ser abertas ou acíclicas, que é a mesma coisa, podem ser fechadas ou elas podem ser fechadas aromáticas, fechadas alicíclicas e fechadas aromáticas. Então, em relação à abertura, uma cadeia carbônica pode ser aberta, como essa aqui, ou pode ser fechada, como essa aqui. As cadeias abertas, elas também podem ser homogêneas e heterogêneas. Essa cadeia é homogênea, enquanto essa é heterogênea. Cadeias heterogêneas são aquelas que têm um heteroátomo, ou seja, um átomo diferente de carbono que está entre 2 carbonos. Esse oxigênio está entre este e este carbono. Logo, essa cadeia aqui é uma cadeia heterogênea. As cadeias também podem ser saturadas e insaturadas. Cadeias saturadas são aquelas em que todas as ligações são simples. As cadeias insaturadas são aquelas nas quais aparecem ligações duplas, como essa daqui, ou ligações triplas, como esta daqui. Se houver ligação dupla ou tripla, a cadeia é insaturada. Se só houverem ligações simples, a cadeia é saturada. As cadeias também podem ser normais ou ramificadas. Uma cadeia é dita ramificada quando ela apresenta 3 ou mais pontas carbônicas. Ou como, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Também é uma cadeia ramificada. Elas têm esses penduricários carbônicos aqui, que não são parte da cadeia principal. No caso das cadeias fechadas, nós também podemos dizer que elas podem ser saturadas e insaturadas, normais ou ramificadas, e homogêneas e heterogêneas. O fato é que quando a cadeia é fechada, o nome, ao invés de ser homogêneo, é homocíclico. E quando a cadeia fechada apresenta um heteroátomo, nós dizemos que ela é heterocíclica. Mas se vocês usarem o nome homogêneo e heterogêneo, também fica correto. Em relação às cadeias aromáticas, elas podem ser mononucleares ou polinucleares. E sendo polinucleares, elas podem ser polinucleares isoladas ou polinucleares condensadas. Cadeias aromáticas são aquelas que apresentam este anel específico, que é chamado de anel benzênico ou anel aromático. Quando nós temos apenas um anel aromático no composto, nós dizemos que esse composto apresenta uma cadeia aromática mononuclear. Porém, quando aparecem 2 anéis aromáticos no mesmo composto, como por exemplo neste caso, nós dizemos que se trata de uma cadeia aromática
polinuclear, porque tem 2 anéis. E sendo polinuclear, ela pode ser condensada, nos quais os anéis ficam juntinhos assim um do lado do outro, ou eles podem ser, ou elas, né, as cadeias, podem ser também isoladas, nas quais os anéis não ficam do ladinho um do outro, ficam mais ou menos assim. Pois bem, em relação aos compostos orgânicos, é importante nós lembrarmos que uma das características mais importantes relacionadas a eles são a sua polaridade, é a sua polaridade. E a polaridade de um composto orgânico depende de 2 fatores. O primeiro é a diferença de eletronegatividade. Mateus, o que é eletronegatividade mesmo? Eletronegatividade é a força que um átomo tem para puxar os elétrons para perto dele em uma ligação química. Vocês podem imaginar, por exemplo, a eletronegatividade como se ela fosse um cabo de guerra. Imagine que nós temos aqui um carbono ligado a um hidrogênio. Nessa ligação existem 2 elétrons sendo compartilhados. Mas o carbono é um átomo mais eletronegativo do que o hidrogênio. Dessa forma, o carbono vai puxar os elétrons para mais perto dele. E isso gera o que nós chamamos de carga parcial negativa. Se o carbono ficou mais negativo, porque os elétrons estão mais perto dele, o hidrogênio logicamente ficará um pouco mais positivo. Percebam que é uma carga parcial, não é um íon, mas é uma carga parcial que existe dentro da ligação covalente. Agora, quando nós comparamos o carbono com o oxigênio, nitidamente o oxigênio é bem mais eletronegativo que o carbono. Por essa razão, os elétrons vão ficar mais próximos do carbono mais próximos do oxigênio, do que do carbono. Isso gera uma carga parcial negativa sobre o carbono, porque os elétrons vão ficar mais perto do carbono do que do oxigênio, estou com carbono na cabeça. Os elétrons vão ficar mais perto do oxigênio do que do carbono. Por essa razão, sobre o oxigênio vai existir uma carga parcial negativa e no carbono uma carga parcial positiva. Isso diz para mim se a ligação ela é polar ou apolar. Quando nós temos os elétrons deslocados para mais perto de algum dos átomos, como é o caso aqui e aqui, nós dizemos que esta ligação é polar. Agora, se a gente tivesse uma ligação entre 2 carbonos, percebam que entre um carbono e outro, não tem um carbono que é mais forte ou um carbono que é mais fraco. Porque os 2 são carbonos, eles têm as mesmas eletronegatividades. Então, não existe um vetor, não existe uma carga parcial sobre nenhum deles. Dessa forma, dizemos que essa ligação carbono-carbono é uma ligação apolar. Só que a polaridade de uma molécula também depende da geometria dessa molécula. Eu não vou me delongar muito aqui, mas entendam o seguinte: quando o carbono faz 4 ligações, isso faz com que a sua geometria seja de um tetraedro. Quando ele faz 4 ligações, nas quais uma é dupla e 2 são simples, nós temos uma geometria do tipo trigonal plana. E quando o carbono faz uma tripla ligação, a sua geometria é linear. Independente da geometria, o que eu quero que vocês observem é o seguinte: quando nós comparamos a eletronegatividade do carbono com a do oxigênio, sabemos que o oxigênio é mais forte, ele tem os elétrons mais perto dele. Então, existe um vetor de força, né, de eletronegatividade, que aponta para o oxigênio. Não existe um igualamento das forças, mas as forças vão na direção do oxigênio. Agora, quando a gente observa nesta molécula, que tem o formato de um tetraedro, os hidrogênios têm uma força menor do que os carbonos. Então, quando nós somamos os vetores que vão na direção do carbono, esses vetores se anulam, gerando um momento de dipolo zero. Por essa razão, a molécula de metano é uma molécula
apolar. Enquanto esta molécula, que é a molécula do formol, tem um momento de dipolo diferente de zero, porque existe uma direção preferencial dos elétrons. Os elétrons vão para mais perto do oxigênio, gerando assim uma separação de carga positiva e carga negativa. Por essa razão, esta molécula é uma molécula polar. Quando nós comparamos essa aqui agora, carbono é mais forte que hidrogênio, carbono mais forte que hidrogênio. Entre carbono e carbono não tem diferença. Estes vetores, eles são vetores que se anulam. Por essa razão, o momento de dipolo aqui é zero e esta é uma molécula apolar. Pois bem, esses são os dois fatores que constituem, que dizem se uma molécula é polar ou não. Em linhas gerais, o que vocês precisam saber? Moléculas de hidrocarbonetos, que são aqueles compostos que só têm carbono e hidrogênio, são moléculas apolares. Sendo moléculas apolares, elas não solubilizam-se em água. Então, isso quer dizer que hidrocarbonetos, por serem apolares, não dissolvem em água. Enquanto os álcoois, que têm um OH e, portanto, são moléculas polares, fazem ligação de hidrogênio e são moléculas polares, se dissolvem em água. Pois bem, eu quero avançar com vocês. Esses aqui são os aspectos principais do início do estudo da química orgânica. Ainda não é exatamente a matéria da prova, mas vocês vão precisar disso para fazer a prova. Primeira das funções orgânicas que vocês já estudaram no ano anterior, apesar de vocês não lembrarem, são os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos nós comentamos, são os compostos que têm apenas carbono e hidrogênio na sua constituição, na sua molécula, tá? E para nós nomearmos um hidrocarboneto, nós precisamos lembrar que existe uma regra, assim como para qualquer composto orgânico existe essa mesma regra. Para nós nomearmos esses caras, precisamos lembrar que a regra é a seguinte: o prefixo me conta a quantidade de carbonos, o infixo me conta o tipo de ligação e o sufixo me conta o grupo funcional daquela substância. Eu estou falando porque isso vai servir para praticamente todos os compostos orgânicos. No caso dos hidrocarbonetos, a sua terminação, o seu sufixo, é o O. Ou seja, todos os hidrocarbonetos terminam o seu nome em O. Por exemplo, este cara possui 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Por essa razão, seu prefixo será but. Então, o nome dele começa com but. Todas as ligações deste cara são ligações simples. Logo, seu infixo será an. Então, nós temos aqui butan. E sabemos que ele é um hidrocarboneto. Então, ele termina em O. Logo, o nome dessa substância é butano. Vamos a um segundo exemplo. Aqui nós temos o X24-dieno. Por que ele tem esse nome? Primeiro, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Prefixo X. Segundo, existe uma ligação dupla entre os carbonos 2 e 3 e entre os carbonos 4 e 5. Então, nos carbonos 2 e 4, existem ligações duplas. Quando as ligações duplas aparecem no composto, o infixo agora não é mais an, mas sim en. E tem mais um ponto. Existem 2 ligações duplas. Logo, no nome deste cara vai aparecer dien. E tem mais. Essas 2 ligações, elas estão nos carbonos 2 e 4, respectivamente. Por isso que no nome aparece 2,4-dien. Sendo esse composto um hidrocarboneto, ele termina em O. E como ele tem 6 carbonos, ele começa com X. Logo, o nome dele será X 2,4-dieno. Quando o composto ele é um composto cíclico, ou seja, uma cadeia fechada,
nós adicionamos na frente do nome dele a palavra ciclo. Por exemplo, no ciclopentano, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, prefixo pente. Todas as ligações são simples, infixo -an, e é um hidrocarboneto, terminação -o. Mas ele é uma cadeia fechada, e fechada não aromática. Quando ele é de cadeia fechada não aromática, nós colocamos a palavra ciclo no início do nome. Pois bem, quando agora nós temos cadeias ramificadas, entra em jogo aqui a regra de nomenclatura da ramificação. Quando então nós temos cadeias ramificadas, o ponto é que agora nós temos que pensar nas possibilidades de escolher as cadeias principais. A regra para selecionarmos a cadeia principal sempre será a seguinte: a cadeia principal será, em primeiro lugar, aquela que contém um grupo funcional. Vamos colocar um grupo funcional aqui. Em segundo lugar, a cadeia principal será aquela que possui uma insaturação. Em terceiro lugar, a cadeia principal será aquela que possuir o maior número de carbonos. E em quarto, que possuir o maior número de ramificações. Se nós observarmos esse composto, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carbonos. Entretanto, existem duas rotas que nós podemos seguir aqui para dar o nome dessa coisa. Nós podemos seguir aqui ou nós podemos seguir aqui. Qual nós vamos escolher? Primeiro, o composto, a cadeia principal é aquela que tem o grupo funcional. Selecionando para a direita direto ou selecionando a descida, as duas vão ter o OH. Só que a cadeia principal precisa ter a insaturação. Então, selecionando esta que desce, nós temos grupo funcional e insaturação. Logo, esta é a cadeia principal desse composto. E, obviamente, ela seria a principal também por ter o maior número de carbonos aqui. Então, no caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carbonos na cadeia principal. Mateus, mas e esta rabiola aqui que sobrou? O que vai ser dela? Ela agora é o que nós chamamos de ramificação. Vamos colocar esse composto de novo, né? Porque tá uma bagunça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos aqui a dupla, temos aqui o grupo funcional. Então, esse composto terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carbonos na sua cadeia principal. Logo, se existem 13 na cadeia principal, o seu prefixo será tridec. Prefixo para 13 carbonos, tridec. Mais uma coisa. Na cadeia principal existe insaturação, mais especificamente uma ligação dupla, que está localizada no carbono 9. Por essa razão, no nome aparece um 9-en. Esse composto também tem um grupo funcional OH, que é relacionado à função orgânica álcool. Então, a sua terminação não é mais apenas O, mas sim OL. E este OH está ligado no carbono 3. Portanto, no seu nome aparecerá 3-ol. Por enquanto, nós temos o nome, o composto de nome, tridec 9-en-3-ol. Só que além desses carbonos e desses grupos funcionais em saturações, existe nesse composto uma ramificação que apresenta 2 carbonos. 1, 2. Para nós nomearmos uma ramificação, vamos lembrar que colocamos a posição aonde essa ramificação está. No caso, ela está ligada no carbono 7 da minha cadeia principal.
Logo, vai aparecer um 7 à frente do nome principal. E essa ramificação tem 2 carbonos. Logo, o prefixo dela será et. Para ramificações, a terminação é il. Então, esse cara é um 7-etil. Assim, o nome desse composto será 7-etil-tridequinove-en-3-ol. Não vou mais me delongar muito nos hidrocarbonetos, porque eles não são assuntos da nossa prova. Mas eu precisava mostrar essa parte de nomenclatura, porque para os outros compostos orgânicos, nós vamos seguir o mesmo padrão de nome, principalmente. Uma outra função que também vai ser cobrada na prova de vocês é o que nós chamamos de aleto. Aleto é todo e qualquer composto orgânico no qual nós tenhamos um átomo de halogênio, seja ele flúor, cloro, bromo ou iodo, ligado à cadeia principal. Para nós nomearmos um aleto, a nomenclatura é da mesma forma que um hidrocarboneto. Inclusive, a terminação é a terminação O. Porém, no início do seu nome, nós vamos colocar a palavra relacionada ao halogênio. Mateus, eu não entendi. Vamos a um exemplo simples primeiro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui. E aqui a gente vai colocar um átomo de cloro. Se nós ignorássemos esse cloro que está aqui, esse composto teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Lembrando que nós devemos sempre numerar pela extremidade mais próxima ao grupo funcional, que no caso seria da direita para a esquerda e não o contrário. Se nós considerássemos só esses 8 carbonos, o nome desse composto seria nonano. Octano. São 8, então octano. Todas as ligações são simples, infixo an, hidrocarboneto, terminação O. Porém, no carbono 4 desse composto, está ligado um átomo de cloro. Logo no nome aparecerá um 4-cloro-octano. E aqui nós temos alguns exemplos. 5-cloro-3-etil-2-fluoreptano, bromo-benzeno, 1-cloro-2-metilpropano, 1-iodo-pentano, 4-cloro-pente-1-eno. São nomes comuns para os aletos. E essa é a segunda função orgânica. Terceira função orgânica que nós estudamos em sala agora são as funções oxigenadas, começando pelos álcoois. Relembrando que álcool é qualquer composto em que nós tenhamos um OH ligado a uma cadeia carbônica. A uma cadeia carbônica através de um carbono saturado, é bom deixar claro. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, este composto aqui, esse cara é um álcool, porque a gente tem um OH ligado em um carbono saturado, ou seja, que faz apenas ligações simples. Qual seria o nome deste cara? Seguimos a mesma regra. Prefixo da quantidade de carbonos, numerando, na verdade, pela extremidade mais perto do grupo funcional, pelo carbono mais perto do grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5. Prefixo para 5 carbonos, pente. Todas as ligações entre carbonos são simples, então infixo an. Terminação agora para álcool é a terminação ol. E aqui tem mais um ponto. Este grupo H poderia estar ligado em qualquer um dos carbonos desse composto. Por isso, nós precisamos indicar o seu número. Então, aqui nós teríamos o composto pentan 1-ol, pois o OH está ligado no carbono 1 da minha cadeia carbônica. Características importantes dos álcoois. Primeiro, eles têm altos pontos de fusão e ebulição quando comparados a outros compostos que têm o mesmo número de carbonos. Eles têm uma ótima solubilidade em água, especialmente aqueles que possuem menos carbonos. O que isso quer dizer? Que quando o composto tem uma quantidade de carbonos relativamente baixa,
ele dissolve bem em água. Porém, se nós aumentamos a quantidade de carbonos, ele tende a se tornar insolúvel. Mas, Matheus, você não tinha dito que quem tem OH é solúvel em água? Sim, só que nós precisamos levar em consideração o seguinte. Lembra que eu disse que a ligação entre carbonos é uma ligação apolar? Então, aqui, até o final desse composto, as ligações são apolares. Apenas essa cabeça OH é uma ligação polar. Então, nesse caso, o caráter apolar predomina sobre o caráter polar por causa da grande quantidade de carbonos. O ponto é o seguinte, quanto mais carbonos tiver um composto, mais apolar ele será. Quanto menos carbonos esse álcool tiver, mais polar ele será. Percebam que eu estou falando sobre álcoois, né? Que possuem um grupo funcional OH, que é um grupo polar, que faz ligação de hidrogênio. Relembrando, a ligação de hidrogênio acontece quando uma molécula que possui hidrogênio faz uma interação com outra molécula que possui flúor, oxigênio ou nitrogênio, que é o que nós dizemos do hidrogênio ligado ao FON, correto? Então, no caso dos álcoois, como existe essa ligação OH, eles conseguem fazer ligações do tipo ligação de hidrogênio. O ponto é o seguinte, quanto mais carbonos tiver na molécula do álcool, mais apolar ele será e, portanto, mais insolúvel em água ele será. Quanto menos carbonos e mais OHs tiverem em um álcool, porque um álcool pode ter 2 OHs, 3, 4, 5, tanto faz. Vou dar um exemplo para vocês. Esse composto aqui, ele é um álcool. Nós não temos OHs ligados a carbonos saturados? No caso aqui são 2 carbonos, 1, 2. O seu nome nesse caso seria o quê? São 2 carbonos, prefixo et. As ligações entre carbonos são simples, an. Só que existe um OH no carbono 2 e um OH no carbono 1. Logo, o seu nome será etan 1,2. E agora, como são 2 OHs, precisamos colocar um prefixo de quantidade, diol. Esse cara também é conhecido popularmente como etileno glicol. Percebam que esse cara ele tem 2 OHs. Logo, ele tem uma solubilidade em água melhor do que esse aqui, que é o etanol, que só tem um OH. Quanto mais OHs tiverem no composto, mais solúvel ele será em água. Quanto menos OHs, menos solúvel. Quanto mais carbonos, menos solúvel. Quanto menos carbonos, mais solúvel será o álcool. Outra função orgânica, fenóis. Nós falamos sobre os fenóis. Fenol é todo composto que tenha o anel aromático ligado diretamente em um OH. E aqui vamos lembrar o seguinte, se nós tivéssemos o anel aromático, que é esse anel de 6 carbonos com duplas alternadas, ligados a um carbono e esse carbono tivesse ligado a um OH, isto daqui não é fenol. Mas isso aqui é um álcool. Porque nós temos um OH ligado a um carbono saturado. Para ser fenol, o OH tem que estar ligado diretamente no anel aromático. Outra função importante, antes disso, vamos lembrar que a propriedade importante dos fenóis é que eles são substâncias ácidas. Quando nós colocamos ele em água, a água consegue sequestrar esse hidrogênio e se transformar no cátion hidrônio, H3O+, que é o cátion responsável por tornar um meio ácido. Próxima função que nós também vimos são os éteres. Éter é todo e qualquer composto que possua oxigênio entre 2 carbonos, como um heteroátomo. Os éteres têm uma nomenclatura um pouquinho aborrecida, né? Se a gente considerar, por exemplo, esse éter aqui,
Nós vamos pegar a parte com menos carbonos, que nós dizemos que é a cadeia mais simples, que será essa, e vamos usar o prefixo dessa parte com menos carbonos. No caso aqui, são 2, logo o prefixo será et. Junto a esse prefixo, nós colocamos o termo oxi, para indicar a função éter. E na parte que tem mais carbonos, no caso aqui 1, 2, 3 e 4, nós damos o nome dessa parte como se ela fosse um hidrocarboneto. Então, a gente ignora tudo isso e consideramos um hidrocarboneto de 4 carbonos. Esse hidrocarboneto aqui se chamaria butano. Logo, o nome deste composto por completo será etoxibutano, que usualmente também pode ser chamado de éter etílico, por causa da parte com 2 carbonos, e butílico, por causa da parte com 4 carbonos. Mas isso é uma nomenclatura usual. O nome correto seria etoxibutano. Existem alguns éteres cíclicos que assumem nomes diferentes, como por exemplo este anel de 3 carbonos aqui. Perdão, de 2 carbonos e um oxigênio, que nós chamamos de anel epóxido. Esse composto, que é só um anel epóxido em especial, se chama epoxietano. Mas se o anel epóxido estiver ligado a um CH3, contabilizamos 3 carbonos aqui e chamamos ele de etoxipropano. Essas nomenclaturas não são tão importantes. Outro composto interessante é esse aqui, ó. Um anel com 4 carbonos e um oxigênio como heteroátomo com 2 duplas alternadas. Nós chamamos ele de furano. Esse é o nome mesmo, furano. E quando nós tiramos essas duplas e trocamos elas por hidrogênios, vão entrar aqui 1, 2, 3, 4 hidrogênios em seu lugar e nós teremos o chamado tetrahidrofurano. Tetrahidro, porque são 4 hidrogênios que deram lugar às ligações duplas. Solubilidade dos éteres, ela é são compostos relativamente solúveis e eles apresentam toxicidade, portanto, cuidado, estes compostos são, como dizia o seu Madruga, um perigo. Então, não pode chegar muito perto desse tipo de coisa. Isso é usado, inclusive, na produção de alguns entorpecentes. Mas os éteres em especial, particularmente, eles eram muito usados como sedativos em hospital, e também eram usados, hoje ainda são bastante usados como solventes para algumas extrações, especialmente extração de óleos essenciais de perfume. Agora vamos trocar a função, vamos para as funções agora que nós chamamos de funções carboniladas. Funções carboniladas são aquelas que apresentam este grupo aqui, um carbono ligado a um oxigênio por uma dupla ligação, e esse grupo pode estar ligado a qualquer outra coisa. Este grupo de carbono C dupla O se chama carbonila. Quando em um composto orgânico nós temos uma carbonila entre 2 carbonos, nós dizemos que essa função se chama cetona. E quando nós temos essa carbonila ligada diretamente a um hidrogênio, nós chamamos esta função de aldeído. Em relação à nomenclatura, os aldeídos terminam na terminação al, enquanto as cetonas terminam na terminação ona. Então, quando nós temos esse composto com 1, 2, 3, 4 carbonos, o seu nome será but, por causa dos 4 carbonos, an, porque as ligações entre carbonos são todas simples, al, terminação de aldeído. Então, esse cara é o butanal. Já o composto ao lado, ele tem 1, 2, 3 carbonos. E aqui agora nós temos uma cetona, porque a carbonila está entre 2 carbonos. Logo, esse composto é chamado de, por causa dos 3 carbonos, prop, ligações simples entre carbonos, an, terminação de cetona, ona, chamada propanona. Na propanona, nós não precisamos indicar a posição da carbonila, porque a única cetona
que é possível com 3 carbonos, é essa aqui. Então, a gente chama ela de propanona. Porém, se nós tivéssemos esta cetona aqui, essa ligação C-O poderia estar nessa posição ou nessa posição também. Então, nós temos mais de uma possibilidade. Logo, quando nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, nós podemos ter a pente, por causa de 5 carbonos, pentan. Aqui agora, lembrando, né, numeramos da extremidade mais perto do grupo funcional. Então, vamos a uma pequena correção. 1, 2, 3, 4, 5. Temos aqui a pentan 2-ona. Enquanto essa de baixo seria a pentan 3-ona. Pentan 2-ona, pentan 3-ona. As cetonas e os aldeídos são compostos com propriedades muito parecidas. Eles não são capazes de fazer ligações de hidrogênio. Os únicos compostos orgânicos que fazem ligação de hidrogênio são os álcoois, os ácidos carboxílicos e as aminas primárias e secundárias, porque nós temos hidrogênios conectados diretamente com nitrogênios ou oxigênios. Mas lembra que a ligação tem que ser intermolecular. Quando a gente chegar lá nas próximas, a gente vai ver um pouco disso. Mas eles são compostos polares, por causa que existe aqui uma polaridade nessa ligação. O oxigênio é mais forte do que o carbono para puxar os elétrons. Logo, existe um vetor na direção dele. Por essa razão, os compostos cetona e aldeído são compostos polares e se dissolvem em água. Outras informações são: esses compostos têm uma reatividade relativamente baixa. E aqui segue o mesmo padrão: quanto mais carbonos tiver na cetona ou no aldeído, menos solúvel ele será em água e maior será seu ponto de fusão e ebulição. Próxima função. Para essa próxima função, eu faço a seguinte pergunta: se nós considerarmos um bloco de manteiga, uma cabra, aspirina, uma formiga lava-pé e um iogurte, o que essas 5 coisas têm em comum? O que elas têm em comum é que todas elas possuem a mesma função orgânica em suas constituições, que nós chamamos de ácido carboxílico. Ácido carboxílico é todo e qualquer composto no qual nós tenhamos a carbonila ligada diretamente a uma hidroxila. Quando isso acontece, esse grupo ganha o nome de carboxila. Carbo de carbonila, xila de hidroxila. Todos os ácidos carboxílicos iniciam o seu nome com a palavra ácido à frente, seguida do prefixo da quantidade de carbonos, o infixo do tipo de ligação e agora a terminação será oico. Por exemplo, esse que está aqui ao lado tem 2 carbonos. Logo o nome dele será ácido, prefixo para 2 carbonos et, ligações entre carbonos simples, logo an, terminação de ácido carboxílico oico. Chamamos esse cara de ácido etanoico, que é o famoso vinagre. Para falar a verdade, o vinagre é uma solução aquosa a 4% apenas de ácido etanoico, que é produzida a partir de fermentação alcoólica. Muito bem. Alguns exemplos, como a gente já viu primeiro, o ácido etanoico. Esse segundo é chamado de ácido 3-metilbutanoico. Vamos pegar o nome desse cara? Começamos a numerar do carbono mais perto da extremidade, né? Carbono mais perto da extremidade é esse aqui da carboxila. Sempre será o carbono da carboxila, será o carbono 1. Então, teremos 1, 2, 3, 4 nessa cadeia principal. Portanto, considerando os 4, colocamos o prefixo but. Todas as ligações entre carbonos são simples, logo, an. Terminação oico de ácido. Porém,
No carbono 3 existe uma ramificação metil. Logo, nós colocamos um 3-metil à frente de butanóico. E esse ácido é chamado de ácido 3-metil butanóico. Outro ácido interessante é esse aqui, que só tem um carbono. Se é um carbono só, prefixo met, nós podemos chamá-lo de ácido metanóico. Só que um outro nome que nós damos para ele é ácido fórmico, porque for vem do grego. Perdão, grego ou latim, agora eu não lembro. Fórmica, creio que seja latim, que significa formiga. Alguém já tomou pregada de lavar pé alguma vez na vida? Se você já tomou pregada de formiga lavar pé, sabe que isso dói pra caramba. Mas por que dói tanto um bichinho daquele tamanho ferroar a gente daquele jeito? Porque quando a formiga nos ferroa, ela injeta uma pequena peçonha, que é carregada de ácido fórmico, que causa aquela dor, aquela queimação quando a gente é picado. Outros 3 exemplos interessantes de ácido carboxílico são esses 3 aqui, ó. Esse tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, será ácido hexanoico. Esse tem 8, ácido octanoico. E esse tem 10, ácido decanoico. Todos esses 3 ácidos, quando eles estão juntos, eles aparecem juntos, na verdade, nos cabritos e nas cabras, nos animais caprinos. Por essa razão, o ácido hexanoico também é chamado de ácido caproico. O ácido octanoico é chamado de ácido caprílico e o ácido decanoico é chamado de ácido cáprico. Todos os 3 são parte da constituição daquele odor de cabra, de ovelha. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de chegar perto de uma ovelha, de uma cabra ou de um cabritinho. Mas sabe que esses animais, né, os bodes, ovelhas, cabras, eles têm um cheiro muito característico, que é o cheiro de cabra, resultante destes ácidos aqui. Outros ácidos interessantes são o ácido butanóico, que possui 4 carbonos, e é o ácido responsável pelo ranço de manteiga. Por essa razão, o ácido butanóico, o prefixo de 4 carbonos é justamente but, por causa que B, o but, vem da palavra em inglês butter, que significa manteiga. Então, o nome ácido butanóico é relacionado ao ácido gerado na manteiga. Quando a manteiga vai se perdendo, gerando um ranço, um gosto azedo, ardido, que é causado por esse ácido, que é o ácido butanóico. Outros exemplos interessantes são esse daqui, o ácido 2-hidroxipropanoico, que também é conhecido por nós como ácido lático, responsável aí pelos sabores azedos em derivados dos derivados do leite, como iogurte, por exemplo. E esse outro ácido aqui, que é chamado de ácido dihidroxibutanodioico, percebam que agora tem dioico no nome, porque tem 2 grupos C-OH. Dioico significa que são 2 carboxilas. E esse ácido também é conhecido como ácido tartárico, que é um ácido que está presente nos vinhos e também está presente aí na constituição das uvas como um todo. Propriedades importantes sobre ácido carboxílico. São compostos altamente polares. Eles fazem ligação de hidrogênio. Por essa razão, seus pontos de fusão e ebulição são altíssimos. E além disso, eles são compostos bem solúveis em água se tiverem até 4 carbonos. Se tiver de 5 carbonos para cima, isso vai aumentando a sua insolubilidade. Lembrem-se que quanto mais carbonos tiver, menos solúvel ele será em água, porém maior será seu ponto de fusão e ebulição. Quanto menos carbonos tiver numa substância orgânica, lembrando, claro, substâncias polares, né? Mais solúvel ele será em água. Muito bem. Próxima função orgânica é uma função derivada dos ácidos carboxílicos, que é gerada quando nós misturamos um ácido carboxílico com um álcool, que quando sofrem uma reação química, produzem essa função que é chamada de éster. Os ésteres são compostos orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos, quando o OH, o hidrogênio do OH do ácido,
é substituído por uma cadeia carbônica. Então, nós temos a função C-O, O. E nesse O vai estar ligado um carbono. Para nomearmos os ésteres, agora nós temos que dividi-lo em duas partes, assim como a gente também divide os éteres. A parte que possui o grupo carbonila, nós vamos colocar o prefixo dela e o infixo da ligação, né? Então, no caso aqui, por exemplo, para esse éster, nós teríamos 2 carbonos, prefixo et. Infixo, ligação simples, né? Então, infixo an. Só que a terminação para os ésteres é a terminação oato. Então, o nome desse composto será etanoato. Porém, lembrem-se que existe uma segunda parte carbônica. E essa segunda parte carbônica, nós vamos pegar apenas o prefixo dela e a terminação ila. Como aqui só tem um carbono, isso aqui é um etanoato de met, para um carbono só, terminação ila. Etanoato de metila. Uma coisa bem interessante sobre os ésteres é que eles são produzidos em laboratório e são os famosos aromas artificiais que a gente encontra em bala, bolacha, pirulito e tudo qualquer tipo de coisa que a gente compre, que geralmente é guloseima. Chiclete, sorvete, picolés geralmente apresentam aromas artificiais. E estes aromas artificiais são ésteres. Exemplo, temos aqui esse cara que é o propanoato de etila. Vamos entender a formação do seu nome. A parte que tem a carbonila tem 1, 2, 3 carbonos. Logo, seu prefixo será prop. Todas as ligações entre carbonos são simples, logo teremos propan. Terminação para éster, oato. A parte que possui, que não possui a carbonila, melhor dizendo, que está ligada no oxigênio não carbonílico, possui 2 carbonos. Então, este cara é o propanoato de, como são 1, 2, prefixo para 2, et. Logo, propanoato de etila. E temos vários outros exemplos. Etanoato de isopropila, benzoato de fenila, etc. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que, como eu disse, os ésteres são usados como aromas artificiais. Então, quando nós comparamos, por exemplo, olhamos para esse éster, o seu nome será 1, 2, 3, 4, prefixo but, ligações simples an, butan, noato, de 1, 2, etila. O butanoato de etila é o famoso aroma artificial de morango. Já quando nós trocamos a parte com 4 carbonos pela de 2, fazemos aqui uma inversão dessas partes, nós temos o aroma de framboesa, conhecido como etanoato de butila. E se nós colocamos aqui um anel aromático na parte carbonílica e ligamos um grupo metila, temos o benzoato de metila, conhecido como aroma artificial de kiwi. E existem diversos aromas artificiais que a gente pode ter a partir dos ésteres, desses ésteres mais simples. Como, por exemplo, também o propanoato de isobutila, que é o aroma artificial da bebida alcoólica rum. O rum possui, o aroma artificial de rum, ele possui propanoato de isobutila. Essa frutinha aqui, na minha cidade, é conhecida como ata, mas eu creio que vocês conheçam ela como pinha. A pinha também possui um aroma artificial que é provocado pelo propanoato de metila, que é esse composto aqui. E o aroma artificial de laranja é conhecido como etanoato, 2 carbonos, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, octila. Cada éster, geralmente, ele está relacionado a um aroma artificial diferente. Isso é bem interessante. Propriedades dos ésteres: são compostos polares se tiverem poucos carbonos. E se tiverem muitos carbonos, eles são compostos praticamente apolares.
Então, quanto mais carbono estiver no éster, mais apolares eles serão. Uma outra coisa interessante sobre os ésteres é que eles são pouco reativos. Porém, eles sofrem uma reação conhecida como hidrólise. E aqui eu quero relatar duas reações dos ésteres que eu vou cobrar em prova. Uma delas é a reação de formação de um éster, que nós chamamos de esterificação. A regrinha básica é: ácido carboxílico mais álcool resulta em um éster mais água. E como é que eu vou saber qual que é o éster formado? É bem simples. Teremos a molécula do álcool. Do ácido carboxílico, que é essa primeira aqui em azul. Junto com a molécula de um álcool, que é essa aqui em laranja. Do álcool, nós retiramos o COH. E do ácido, nós retiramos o H do OH. Juntando o H do ácido com o OH do álcool, nós formamos uma molécula de água, H2O. Da parte que sobrou do nosso álcool, nós ajuntamos nesse oxigênio aqui do éster, do ácido, formando aqui a ligação éster. Então é assim que se forma um éster, e essa reação é chamada de esterificação. Quando nós observamos, por exemplo, esses compostos, vamos pensar no éster que é formado aqui juntos. Primeiro, do ácido nós retiramos o H, do álcool nós retiramos o H. Esses dois juntos se unem e formam aqui a molécula de água. Da parte que sobrou, nós juntamos a cadeia carbônica do álcool no oxigênio do ácido. Então, nós teremos aqui este composto aqui, cujo nome nesse caso seria propanoato de 1,2-etila. Compreendem? Então é assim que nós fazemos uma reação de esterificação. Outra reação interessante que os ésteres sofrem é o que nós chamamos de hidrólise alcalina. Hidrólise, vamos pensar na palavra. Hidro significa água. Lise significa quebra. Logo, uma hidrólise é uma quebra através da água. Os ésteres, eles se hidrolisam em meio alcalino, ou seja, quando reagem com uma base. E ao reagirem com uma base, o que acontece? Esta parte aqui, ela é quebrada. Esse grupo alquila, né, esse grupo carbônico aqui, ele é removido e no lugar dele entra o cátion metálico que está na base, no seu lugar, formando uma nova função orgânica, com O, Na nesse caso, que é o metal que estava aqui na nossa base, que nós chamamos de sal de ácido carboxílico. Então, na hidrólise alcalina, um éster mais uma base pode formar o que nós chamamos de sal de ácido carboxílico e um álcool. Essa seria a nossa formulinha e a nossa próxima função. Sais de ácidos carboxílicos são compostos formados por um grupo carbonila ligado a um oxigênio, e nesse oxigênio está ligado um cátion, que normalmente é um cátion metálico. A nomenclatura dos sais de ácidos é idêntica à nomenclatura dos ésteres, mas ao invés de nós termos propanoato, etanoato, butanoato, de etila, propila e etc., nós teremos etanoato, propanoato, butanoato de nome do cátion. Especificamente, nesse primeiro caso aqui, nós temos um carbono só. Então, esse cara seria um metanoato. Só que o cátion que está ligado nele é um cátion sódio. Então, nós chamamos isso aqui de metanoato de sódio. Outro exemplo seria este cara aqui, ó, que às vezes assusta um pouco pelo tamanho, mas é muito simples de entender.
que é o grupo propanoato, que tem 3 carbonos, ligado a um átomo, a um cátion de magnésio. Vamos lembrar que o magnésio tem uma carga, que é a carga 2+. E o grupo propanoato sempre terá uma carga 1- ou -1. Para nós estabilizarmos o magnésio que tem carga 2+, eu preciso de 2 grupos propanoato. Por isso que aqui do outro lado, para estabilizar essa carga, eu coloco outro propanoato. Apesar de parecer que é uma coisa completamente diferente, nós apenas temos 2 grupos propanoato estabilizando um cátion de magnésio. Então, neste caso, o que nós temos? Um propanoato de magnésio. Interessante que nós podemos falar aqui sobre os sais de ácido é que eles são compostos iônicos. E se eles são compostos iônicos, eles têm um altíssimo ponto de fusão e de ebulição. E é tão alto que antes de eles derreterem ou virarem vapor, eles se destroçam. As suas moléculas são destruídas, eles decompõem antes mesmo de fundir. Então, normalmente a gente nem fala de ponto de fusão de sal de ácido carboxílico, porque antes de eles derreterem, eles se decompõem e viram outras coisas, certo? O que acontece é que aqui vale uma determinação interessante. Todos os sais de ácido carboxílico formados a partir de metais alcalinos, que são aqueles do grupo 1 da tabela periódica, vamos aqui lembrar que são eles: lítio, sódio, potássio, rubídio e césio, são solúveis. Todos os outros sais de ácido são praticamente insolúveis. Então, essa característica desses sais aqui permitem que os sais de ácido carboxílico sejam usados como sabão. Então, quimicamente, o que é um sabão? É um sal de ácido carboxílico formado por um cátion de carga +1, normalmente sódio ou potássio, e um grupo carboxilato, né? A gente chama esse grupo aí do sal de ácido de carboxilato, um carboxilato de cadeia grande. Especificamente os sais de ácido, para eles serem chamados de sabões, eles têm que ter uma cadeia carbônica bem grande, como é esse caso aqui, certo? Com o grupo carboxilato aqui na ponta, ligados a um cátion de carga +1. Então, o que é quimicamente falando, o que é um sabão? É um sal de ácido carboxílico formado por um ácido graxo, um ácido carboxílico graxo, que é um ácido carboxílico com cadeia grande, e um cátion monovalente, um cátion de carga +1. Esse aqui especificamente é o dodecanoato de sódio. Dodecanoato porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Então, o prefixo dodeca. Dodecanoato de sódio. Aqui ele está na sua forma ionizada, né? Mas a sua estrutura teria aqui um Na na ponta, que é famosamente conhecido por nós e utilizado por muitos de nós, ou pelas mães, ou pelas avós. Eu mesmo gosto de usar bastante, sabão de coco. Então, o dodecanoato de sódio é o sabão de coco. Mas como que é produzido um sal de ácido? Nós já vimos que o sal de ácido pode ser produzido a partir da hidrólise alcalina de um éster, mas também pode usar a fórmula padrão que nós vimos lá na química do primeiro ano, que a gente vê na química do primeiro ano. Reações de neutralização ácido-base. Como que era a formulinha? Ácido mais base é igual a sal e água, não era isso? Quando nós vamos para os sais de ácido carboxílico, podemos dizer ácido carboxílico mais base da sal de ácido carboxílico mais água. Não fugiu do padrão. Ácido mais base igual a sal mais água. Então, se nós reagirmos um ácido carboxílico mais uma base, nós podemos produzir também um sal de ácido. E a segunda forma, como eu falei com vocês, é a hidrólise alcalina de um éster. Aqui nós temos um triéster. Triésteres também são conhecidos por nós como triglicerídeos ou gorduras. Apresento a vocês a reação de formação do sabão caseiro.
Nós temos os ésteres grandes, ésteres graxos, que nós chamamos, que são ésteres de cadeia grande, que são comumente os principais constituintes das gorduras animais e vegetais. Nós reagimos ele com uma base, e aqui nós produzimos 3 moléculas de sal de ácido carboxílico, que aqui é o famoso sabão caseiro, é isso aqui. E como álcool que é produzido também, nós temos um triálcool, que é chamado de glicerina. Esse triálcool específico aqui que tem 1, 2, 3 carbonos e 3 grupos OH é chamado de propan 1,2,3-triol, com o nome correto, né, IUPAC, mas ele é conhecido por nós como glicerina ou glicerol. E aqui vem uma coisa interessante. Sabão e detergente são a mesma coisa? Sabão e detergente não são a mesma coisa. Quimicamente falando, sabões são sais de ácido carboxílico, como a gente acabou de ver. E os detergentes, eles são sais de uma outra função orgânica que nós chamamos de ácido sulfônico. E aqui eu já defino para vocês o que é um ácido sulfônico. Ácido sulfônico é todo e qualquer composto que apresenta um grupo SO3 ligado a um hidrogênio. Isso é o que nós chamamos de ácido sulfônico. Esse grupo SO3H vai estar ligado a uma cadeia carbônica. Isso aqui é o que nós chamamos de ácido sulfônico. Quando nós retiramos esse hidrogênio e colocamos um cátion metálico no lugar, que nem aconteceu nos sais de ácido carboxílico, nós teremos aqui um sal de ácido sulfônico. Quimicamente falando, detergentes são sais de ácido sulfônico, enquanto sabões são sal de ácido carboxílico. E dentre os detergentes, nós temos os detergentes biodegradáveis e os detergentes comuns. O que diferencia um do outro? Detergentes biodegradáveis apresentam uma cadeia carbônica normal, sem ramificações. Detergentes comuns apresentam uma cadeia carbônica altamente ramificada. Isso faz com que os organismos decompositores, as bactérias decompositoras, tenham muito mais dificuldade para quebrar essa coisa, por causa desse tanto de ligação ramificada, do que para quebrar isso aqui. É muito mais fácil para uma bactéria quebrar isso do que quebrar isso. Então, detergentes biodegradáveis são sais de ácido sulfônico de cadeia simples, de cadeia normal. Detergentes comuns são sais de ácido sulfônico de cadeias ramificadas. Isso é o que mais importante para vocês saberem aqui. Outra função importante são os anidridos. Anidrido eu não vou cobrar em prova, mas basta vocês saberem que anidrido são substâncias formadas a partir da desidratação de um ácido carboxílico, ou seja, nós retiramos água dele. A função orgânica do anidrido aqui, ela está errada, tá? Ela não é desse jeito aqui. A função do anidrido é assim, ó. Teremos duas carbonilas, ligadas a um oxigênio central. Aqui nós teremos carbono, aqui nós teremos carbono também. Esqueçam isso. Anidrido é isso aqui, ok? Não vou falar muito sobre os anidridos, porque eu não vou cobrar isso aqui de vocês em prova. Outra função interessante são os cloretos de acila. Também é uma outra função que eu não vou cobrar em prova, mas basicamente cloretos de acila são compostos em que a gente tem uma carbonila ligada a um átomo de cloro diretamente. Para nomeá-los, nós colocamos a palavra cloreto de, por logicamente ser formado por cloro, mais o seu prefixo, o infixo da quantidade de carbonos, e agora a terminação será oila. Então, nós teremos cloreto de metanoíla, cloreto de etanoíla, cloreto de butanoíla, cloreto de pentanoíla e coisas do tipo. O resumo das principais funções oxigenadas está aqui, certo?
Quando temos álcool ligado a um carbono saturado, temos um álcool. Perdão, um OH ligado a um carbono saturado é álcool. OH ligado a carbono aromático é fenol. Oxigênio entre dois carbonos, éter. Carbonila ligada a hidrogênio, aldeído. Carbonila entre dois carbonos, cetona. Carbonila ligada a OH, ácido carboxílico. Carbonila ligada a oxigênio e esse oxigênio ligado a outro carbono, éster. Duas carbonilas com oxigênio entre elas, anidrido. E carbonila ligada a cloro, cloreto de ácido ou cloreto de acila. Porém, existem mais 4 funçõezinhas que agora nós vamos mudar o nosso átomo estranho. Não vamos mais falar agora de funções oxigenadas, mas sim vamos trocar pelo átomo de nitrogênio. E aqui vamos ver se alguém decifra o que está acontecendo aqui. Vou deixar claro, vocês podem pausar o vídeo se tiverem interesse, mas vocês pausem e pensam, porque isso aqui é uma música, certo? Isso daqui, esses emojis representam uma música. Vamos ver se algum de vocês vai saber. Pois bem, agora talvez isso aqui faça um pouco mais sentido. Tô namorando aquela, mas eu não sei se ela me namora. Quem conhece essa música do Seu Jorge vai saber ou vai ter uma ideia do que a gente está falando. A música diz: estou namorando aquela mina, não é? Só que aqui nós vamos falar de estou namorando aquela amina, que é a próxima função orgânica. Aminas são compostos nos quais nós temos nitrogênio ligado a carbono. Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 funções nitrogenadas. É óbvio que nós não vamos ver todas elas. Nós vamos nos concentrar nas aminas, amidas, nitrilas e nitrocompostos. Para a prova de vocês, vai cair apenas amina e amida e nitrila, as 3. Aminas são compostos nos quais nós temos o átomo de nitrogênio ligado ao carbono de forma direta. Este nitrogênio, ele pode estar entre 2 carbonos, pode estar entre 3 carbonos, ou ele pode estar ligado a um carbono só. Quando o nitrogênio está ligado a um carbono só e ligado a 2 hidrogênios, nós dizemos que isso é uma amina primária. Quando o nitrogênio está entre 2 carbonos, dizemos que isso é uma amina secundária. Quando o nitrogênio está entre 3 carbonos, dizemos que isso é uma amina terciária. Como que nós nomeamos as aminas? A amina primária é muito tranquilo. Prefixo, infixo, posição do grupo NH2, terminação amina. O problema aparece quando a gente vai nomear as aminas secundárias e terciárias. Eu não vou cobrar nomenclatura de amina em prova, tá? Vamos deixar isso aqui bem tranquilo, deixar isso bem claro, eu não vou cobrar essas nomenclaturas. Mas vocês vão precisar de saber delas em algum momento. Para as aminas primárias é bem simples. Prefixo, infixo, posição do grupo NH2, terminação amina. Para as aminas secundárias e terciárias, temos um problema. Vamos entender da seguinte forma. Aqui, este primeiro caso é uma amina primária. O nitrogênio está ligado a um carbono só. Então, nós teremos aqui 1, 2, 3, 4 carbonos, prefixo but. Ligações entre carbonos simples, butan. Esse grupo NH2 está no carbono 1. Então, teremos 1 amina, que é a terminação para aminas. Butan, 1 amina. Nesse segundo caso, a mesma coisa. 1, 2, 3 carbonos. Agora, o grupo NH2 está ligado no segundo carbono. Logo, propan, 2 amina. O rolo acontece quando a gente entra nas aminas secundárias e terciárias. Para nomearmos as aminas secundárias, nós vamos considerar a parte que tem mais carbonos como cadeia principal. Então, nesse caso, teríamos 1, 2, 3 carbonos. O grupo que está ligado ao nitrogênio pelo outro lado, que tem menos carbonos, nós vamos considerá-lo uma ramificação. E a posição dessa ramificação metil agora não é nenhum número, mas é o próprio nitrogênio. Por essa razão, no nome aparece um N-metil, como se o grupo metil estivesse ligado na posição
N, que é o próprio átomo de nitrogênio. Então, o nome dessa coisa será N-metilpropanamina. E nesse caso das secundárias, nós não precisamos nomear a posição da amina. A mesma coisa vai acontecer nas aminas terciárias. Nós consideraremos a cadeia principal aquela que tem mais carbonos. Então, 1, 2, 3 carbonos em sequência. Este grupo é ramificação, este é ramificação e esse também. Na parte principal, teremos propanamina. Na parte ramificada, teremos no nitrogênio, temos ligado um grupo 1,2, um grupo etil. Temos no nitrogênio também ligado um grupo metil. Só que existe outro metil que está ligado no carbono 2 da cadeia principal também. Então, esta coisa será chamada de N-etil, porque no nitrogênio tem um etil. 2,N agora, Matheus, 2,N? Sim, porque na posição 2 da cadeia principal tem um grupo metil e no nitrogênio, que é a posição N, tem outro grupo metil. Então, teremos o N-etil, 2,N dimetil, porque são dois grupos metil, propanamina. Não se preocupem quanto a essa nomenclatura, eu não vou cobrar isso em prova, mas é bom que vocês saibam. Propriedades importantes das aminas, elas são compostos básicos, portanto, elas reagem muito bem com ácidos. Só que aqui nós entramos com a chamada teoria de ácido de Lewis e base de Lewis. Ácido de Lewis é qualquer substância que possa receber um par de elétrons, não ligante. Base de Lewis são as substâncias que podem doar um par de elétrons não ligante. Também não vou cobrar isso em prova, vou explorar isso depois. Propriedades físicas das aminas. Compostos polares. Aminas primárias e secundárias fazem ligação de hidrogênio. Aminas terciárias não. Aminas terciárias são compostos polares, porém elas fazem dipolo-dipolo, porque não tem um hidrogênio disponível nelas para fazer ligação. Reatividade das aminas, quanto mais básicas as aminas forem, mais reativas elas serão. Quanto menos básicas, menos reativas. Aminas são bem conhecidas por causa dos seus aromas característicos. O cheiro de peixe podre é uma amina. O cheiro de cadáveres é uma amina. O cheiro de compostos em decomposição também são principalmente aminas e compostos sulfurados. A amina que está presente no peixe podre, é chamada de trimetilamina. A amina que está presente em corpos em decomposição, na verdade são duas, que nós chamamos de putrescina, que vem de pútrido, algo podre, e a cadaverina, que vem literalmente de cadáver. As duas são aminas. As aminas também são bem conhecidas por fazerem parte de moléculas entorpecentes sintéticas, vulgo dorgas sintéticas, como por exemplo o LSD, que é o ácido delisérgico, o êxtase, o ice, conhecida como metanfetamina, famosa da série Breaking Bad, e a ketamina. Outra coisa é que as aminas também estão presentes no cigarro, e elas são compostos cancerígenos. Essas aminas presentes no cigarro são compostos cancerígenos, assim como vários outros compostos tóxicos que existem no cigarro também. Segunda função nitrogenada são as amidas. Amidas são compostos orgânicos nos quais nós temos uma carbonila ligada a um nitrogênio de forma direta. Se nós tivermos a carbonila ligada a um nitrogênio e nesse nitrogênio tiver apenas dois hidrogênios, isso é uma amida não substituída. Mas se trocamos esse hidrogênio da amida por uma cadeia carbônica, temos uma amida monossubstituída. E se nós trocarmos os dois hidrogênios, teremos uma amida dissubstituída. Nomenclatura das amidas é muito parecida com a das aminas. Na verdade, é idêntica à das aminas. Para a amida não substituída, apenas colocamos o prefixo da quantidade de carbonos, o infixo e a terminação amida, sem muitos segredos. Então, aqui neste caso, nós temos 2 carbonos nessa amida. Vou até colocar aqui de uma outra cor para ficar mais evidente.
2 carbonos, prefixo et. Ligações entre carbonos simples, etan. Terminação de amida, amida. Então, é a etanamida, esse composto primeiro aqui. Já nesse segundo caso, nós temos uma amida monossubstituída. A cadeia principal sempre será aquela que tem o grupo carbonila ligado a nitrogênio. Então, nesse nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos em sequência, prefixo but. Ligações entre carbonos simples, an, terminação amida. Seria só butanamida. Porém, no nitrogênio, nós temos ligado um grupo metil, e no carbono 3 também temos um grupo metil. Podemos chamar isso aqui de N-metil, 3-metil butanamida. Mateus, como são 2 grupos metil, eu não posso juntar tudo no nome só? Tecnicamente pode. Então, nós chamamos aqui de 3,N dimetil butanamida. Os 2 nomes estão corretos nesse caso, tá? E não se preocupem, nomenclatura de amida não será cobrado na prova, mas eu preciso mencionar para vocês. A mesma coisa vai acontecer com esta coisa linda que nós temos aqui, cujos nomes, né, as 2 possibilidades de nome estão ilustradas aqui abaixo. Eu não vou nem me delongar para não assustá-los mais do que talvez vocês já estejam. Propriedades das amidas. São compostos polares. As amidas monossubstituídas, no caso, né, aqui está primária, mas o correto é monossubstituída. Assim como as amidas não substituídas, fazem ligação de hidrogênio. Então, são compostos altamente polares, com altíssimos pontos de fusão e ebulição. Essas amidas, o interessante sobre elas é que muitos compostos que precisam de alta resistência são feitos a partir de amidas. Como, por exemplo, esse tecidinho que está aqui do lado, que é muito usado, se eu não me engano, ou é em crochê ou é em tricô, que nós chamamos de Orlon. Eu acho que é no tricô, para falar a verdade. Chama-se Orlon. O Orlon é um tipo de poliamida. Quando a gente entrar em polímeros, vocês vão ver as amidas. Como que uma amida é formada? Isso daqui eu vou cobrar em prova. Para formarmos uma amida, basta reagir um ácido carboxílico com amônia ou uma amina que seja primária ou secundária. Se nós reagirmos o ácido carboxílico com a amônia, nós formamos uma amida não substituída. Aqui está CH2, aqui está errado, aqui é oxigênio, tá? Aqui também é oxigênio, aqui também é oxigênio. Peço perdão por esse erro aqui que eu preciso consertar. Pois bem, no caso aqui nós temos o ácido. E como é que, Matheus, como é que a gente vai fazer esse negócio? Tranquilo. Um dos hidrogênios da amônia, lembre-se que a amônia é NH3, né? Tem 3 hidrogênios aqui, ó. Vai se juntar com o OH do ácido e juntos eles vão formar uma molécula de água. Aquilo que sobrou, que é um grupo NH2, vai entrar no lugar desse oxigênio, formando este grupo aqui, ó, C+O NH2, que é o grupo amida, formando a nossa amida não substituída. Quando nós juntamos o OH com um dos hidrogênios de uma amina primária, nós temos aqui a formação de água. Vou passar isso aqui por baixo. Formação de água. E a parte que sobrou, que é este hidrogênio mais o nitrogênio CH3, entram no lugar desse OH, formando aqui a nossa amida monossubstituída. Só que se a gente reagir com a amida secundária, o hidrogênio daqui sai, junta-se com o OH e forma a água. A parte que sobrou da nossa amina troca de lugar com OH e forma a amida. Essa aqui é a reação de formação das amidas. Inclusive, no desafio Young de vocês tem uma questão sobre aminoácidos. Olha só, os aminoácidos são compostos que têm a função amina e a função ácido carboxílico ao mesmo tempo. As duas funções estão presentes no mesmo composto.
Quando nós juntamos vários aminoácidos, nós formamos peptídeos. E os peptídeos são compostos da função orgânica amida. Vou dar um exemplo para vocês. Isto aqui é um exemplo de aminoácido. Temos um grupo NH2, que é o grupo amina, e um grupo C-OH, que é o grupo ácido carboxílico aqui. Como existem as duas funções, este cara é chamado de aminoácido, porque tem o grupo ácido e tem o grupo amina. Quando nós juntamos um aminoácido com outro aminoácido, lembrem-se que os aminoácidos têm a função amina e a função ácido. E para formarmos uma amida, nós precisamos de uma amina e de um ácido. Este grupo aqui pode sair e se juntar com um hidrogênio aqui, da amina, do grupo amino, e formar água. Esta parte NH que sobra se une aqui e aí nós teremos um aminoácido representado por esta formulinha aqui. Olha só a representação aqui, ó. Isso aqui é uma amida, certo? Esta amida é um peptídeo, que se nós unirmos vários peptídeos por ligações de amida, que nós chamamos de ligação peptídica, teremos as proteínas. Muito bem. Outra função nitrogenada importante são os nitrocompostos. Nitrocomposto é todo e qualquer composto onde nós temos um grupo NO2 ligados a um carbono. Bem semelhante aos haletos, né? Só que nos haletos são átomos de halogênio. Nos nitrocompostos são grupos NO2 ligados a uma cadeia carbônica. Interessante sobre os nitrocompostos é que eles são muito usados para a produção de explosivos, como a gente pode observar aqui na estética Crash Bandicoot que eu coloquei para vocês. Outra função importante, e esta vai cair na prova, são as nitrilas. Nitrila é todo e qualquer composto em que nós temos o carbono fazendo uma ligação tripla com o nitrogênio. E esse carbono vai estar ligado a uma cadeia carbônica. As nitrilas terminam o seu nome literalmente em nitrila, seguindo a regra prefixo infixo mais O mais nitrila. Então, por exemplo, este composto aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, certo? Portanto, seu nome seria pente, ligações simples entre carbonos agora, an. Como a nitrila é uma função terminal, não precisamos numerar. O nitrila. Ou seja, esse cara se chama pentanitrila. Outras funções orgânicas importantes que podem aparecer. Compostos organometálicos é quando nós temos um átomo de metal ligados a uma cadeia carbônica. Exemplo aqui para o trietilalumínio e para o tetrafenilplumbano. Iminas, que é quando nós temos um nitrogênio fazendo uma dupla ligação com o carbono na cadeia. Imidas, que é quando nós temos carbonila. A imida ela é semelhante ao anidrido, só que ao invés de ser um oxigênio aqui é um nitrogênio, chamamos isso de imida. Peróxidos, que é quando nós temos 2 oxigênios em sequência entre carbonos. Tióis ou tioálcoois, que é quando é semelhante a um álcool. Só que ao invés de termos um OH, temos um grupo SH. Ao invés de nomearmos como etanol, teríamos, por exemplo, um etanotiol. Trocamos a terminação ol por tiol. É a mesma coisa de álcool, mas em vez de falar ol, nós falamos tiol. Os sulfetos ou tioéteres são equivalentes aos
éteres, em que o oxigênio era o heteroátomo. Só que agora o enxofre é o heteroátomo. Não vamos pensar na sua nomenclatura, porque a sua nomenclatura é esquisita pra caramba. Metilsulfaniletano, então metiltioetano, bem estranho. Disulfetos, que é semelhante aos peróxidos, só que agora são 2 enxofres. E os ácidos sulfônicos que eu já mencionei para vocês, que é quando nós temos um grupo SO3H ligado a uma cadeia carbônica. O nome dos ácidos sulfônicos, nós temos a terminação, literalmente, sulfônico, tá? É a mesma coisa do ácido carboxílico, ácido etanóico, ácido propanóico, porém a sua terminação será sulfônico. Então teríamos ácido etanosulfônico, ácido propanosulfônico, ácido butanosulfônico e assim por diante. Meus queridos, espero que tenha dado para recapitular algumas coisas. Acho que nós passamos aí de 1 hora, né? Já tem um tempo. Dúvidas, por favor, não deixem de me contatar pela agenda, porque a prova de vocês já é na segunda-feira, ok? Espero que vocês consigam fazer a prova. Façam a prova com calma, sem desespero, que vai dar tudo certo. Tá bom, meus queridos?